Bom dia a todos novamente, bem-vindo ao nosso curso aí de análise espacial de sistema de transporte utilizando QGIS, parte 2, né, segunda semana, aula 2, iniciando aqui o assunto de tabelas. Ok? Bom, então essa alteração aqui fica como dica inicial aí, a configuração do caractere decimal, isso não afeta em nada os arquivos que você já eventualmente tenha aí no Excel ou qualquer outro aplicativo, tá? Porque, na verdade, internamente, apesar do Excel você digitar uma vírgula, internamente ele vai gravar como ponto, tá? E aí não tem problema nenhum você fazer essa conversão no teu Windows, tá certo? Então é só seguir esses passos aqui, né? E você altera aqui o símbolo decimal e o símbolo de agrupamento. Meu Windows em casa, aqui no serviço, eu sempre deixo já desse jeito aí, tá? Bom, mas é muito comum também a gente receber arquivos CSV ou de planilha do Excel, lembrando que o QGIS ele não lê direto, né? Não tem a opção de você ler direto um arquivo de Excel, né? Então, se você procurar aqui nas fontes de dados do QGIS, você não vai encontrar aqui no gerenciador de fonte de dados planilha, né? É sempre a opção aqui, olha, é sempre um arquivo texto CSV, DAT, né? Não tem arquivo de planilha. Então, nesse caso aqui, se você tiver um arquivo de planilha e quiser ler ele direto, você teria que instalar um complemento aí no Excel. Depois eu vejo o nome dele aí para passar para vocês, tá? Então, é comum também a gente receber, então, arquivos do tipo CSV, aonde você tem a latitude e longitude, né? Então, observa aqui que a latitude e longitude nesse slide aqui já está com casa decimal, né? Então, eu estou vendo aqui que isso aqui são nomes de municípios, tem aqui meso, micro, a região, e aqui provavelmente deve ser a latitude e longitude da sede do município, tá? E aí você tem então aqui um número com ponto, belezinha, né? Tá aqui dizendo que é -11, quer dizer que eu estou no hemisfério sul, né? No caso aqui dessa cidade, e eu estou a oeste de Greenwich. Então é negativo nos dois lados aqui desse par de coordenadas, né? Para municípios acima do Equador vai aparecer positivo aqui. Beleza. E aí eu quero criar, então, um mapa de pontos a partir desse lat long, tá? Beleza, mas aí você recebe uma planilha como essa, eu pergunto para você, está faltando alguma coisa? Né? Eu consigo utilizar esse dado no QGIS só com o lat long? Pergunta aí. Exatamente, né, gente? Então é muito comum você receber um arquivo desse e a pessoa que te passou o arquivo não tá te dizendo que essa latitude e longitude, qual que é, no caso, a projeção, também não daria para saber, para desconfiar, porque na verdade isso aqui está em grau decimal, né? Então dá para desconfiar que isso daqui você está somente com as coordenadas ali de um elipsoide. Mas em qual elipsoide ou qual datum a gente está falando? É SAD 69? É Córrego Alegre? É Sirgas 2000? Né? Então eu falei disso na aula lá de cartografia semana passada e hoje você não aceita mais receber um arquivo do Excel como esse e está faltando uma informação como essa. É uma informação de metadado que não está dentro do arquivo, mas alguém tem que dizer que isso é WGS, Córrego ou Sirgas, porque a gente vai ver que não é o mesmo ponto no terreno na hora que você plota lá no teu SIG. Tá? E dependendo da escala... Oi? Esse é o problema, né? Alguém tem que dizer, não é intrínseco do arquivo. Não é, não tem. Não é uma informação que está no arquivo. Aí um fala, eu acho que isso daí é WGS 84. Aham. Aí porque acho que deve ser WGS 84. Aí outro fala, não, eu acho que é SAD 69. E a gente perde uma coisa intrínseca do arquivo. O que pode... Exatamente.
O cara poderia ter sido bonzinho por ter colocado entre parênteses aqui no lat long o elipsoide, né? Escrever aqui SAD 69, sigas, córrego, qualquer coisa ali. Mas não tem. Então, você vai ter que perguntar para a fonte, né? Consultar quem produziu esse dado aí, tá? Ok, então essa informação é importante. Mas e se eu tivesse, em vez de estar em graus, eu tivesse aqui um par de coordenadas com um valor lá, 300 e tantos mil, 8 milhões e alguma coisa. Aí você vai ver que realmente ele está projetado, tá? Você vai ver que a unidade ali é metros, né? E aí pela ordem de grandeza dá para você desconfiar. Não, isso aqui é uma UTM, porque o IBGE adota aquele 500 mil, 10 milhões, né, no cruzamento do Equador com o meridiano central. Mas ainda fica faltando o quê? Meridiano central, qual? Qual que é a zona? 22, 23, né? Porque esse offset 500 mil, 10 milhões, ele se repete. Então, mesmo que tenha o valor aqui em metros de uma projeção UTM, fica faltando o metadado para dizer qual é o número da zona, porque você vai ter que dizer isso aqui na hora de configurar esse par de coordenadas para a projeção UTM. Tá bom? Vamos em frente. Outro conjunto de dados que normalmente você pode estar fazendo uso é o arquivo CSV que não tem a localização, tá? Não tem o lat long nesse dado. Então ele vai ser um dado alfanumérico, e a gente chama ele também de dado não espacial, porque ele não tem uma geometria, mas ele pode ter uma coluna, ele pode ter aqui um campo que sirva como ligação, como amarração a uma outra camada do meu SIG que tenha geometria, né? E o geocódigo do IBGE, o código IBGE que está nesse arquivo aqui, poderia ser utilizado, tá? Para fazer a ligação dos dois, né? Desse dado não espacial com um dado espacial. Porque às vezes você quer fazer uma legenda, você quer fazer um estudo qualquer, e a informação aqui de produção agrícola, no caso desse arquivinho aqui, que está aqui arroz, cana, mandioca, né, por município, você precisa dessa informação junto com outras informações lá do mapa, né, para poder pintar o mapa depois. Então você vai ter que aprender a fazer o join, né, o inner join de tabelas, ou no QGIS ele chama de união, né, amarrar um dado espacial com um dado não espacial. E lembrando que essa relação, né, ela pode ser um polígono lá da camada espacial representar uma única linha nessa tabela não espacial. Mas poderia ser também com a relação de um para muitos, né? Então a gente vai ver como tratar isso também dentro do QGIS, e para fazer algumas atividades aqui a gente vai ver que você vai ter que inverter a consulta lá e vai ter que tratar de muitos para um para poder obter alguns resultados aí. Isso porque o QGIS ali na hora que ele abre a tabela de um para muitos, ele pega só o primeiro registro da relação muitos, ele não duplica todos os registros ali do mapa em relação a uma tabela que tem a relação muitos. Mas vocês vão entender isso quando a gente pegar realmente uma tabelinha que aparece aqui várias vezes o nome de um município em função de um dado geográfico que eu vou fornecer para vocês aí. Bom, então aqui chamei a atenção que no caso do Excel, se você configurar lá, ele já vai reconhecer isso aqui como ponto, né, casa decimal, e aí já evita problema na hora de levar para o SIG, né? A primeira linha ali tem o nome dos atributos. Eu já recomendo também sempre se você usar minúsculo, tá? Apesar de que na hora de fazer a carga lá para o banco Postgres, ele tem uma opção de chapar tudo para nomes em minúsculo, né? E aqui sem espaço, acentuação, aquelas coisas que eu já venho dizendo há algum tempo, né? E tá aqui, o que eu fiz agora há pouco com vocês, tá aqui nesse slide, né? O que tem de errado, ou o que pode ser fonte de problema se eu abro um arquivo aqui no caso é renda familiar, em vários anos aqui, também obtido lá do site do IPEA, né? Eu vou ter problema aqui com a inicial maiúscula, vou ter problema aqui com o caractere acentuado,
vou ter problema aqui com o campo iniciado por número e vou ter problema aqui também com o símbolo de agrupamento, né? E ainda vou ter problema também com o colchete no nome do arquivo. Você vê que fonte de problema é para tudo quanto é lado, né? E aí a gente faz essas correções que eu já mostrei agora há pouco para vocês, né? Trocando aqui tudo para minúscula, acrescentando uma letra aqui para lembrar que é um dado de renda, e aí tudo ficou bonitinho, eu consigo trabalhar isso aí sem muito problema lá no QGIS. E ainda tem a questão do encode, né? Verificar se a codificação aqui está correta, a acentuação, porque às vezes você abre lá no QGIS e a acentuação aparece toda bagunçada e aí você não consegue fazer o port disso para o Postgres, tá? Por isso que no caso do Excel eu recomendo aqui, né, você inclusive salvar com a codificação UTF-8, ok? Caso não tenha isso no teu Excel, aí você pode, aqui só o exemplo desse arquivo agora pronto para ser carregado para o SIG, né? E inclusive campos que não tem informação, fica aqui né, entre os dois pontos e vírgulas fica um campo ali nulo, né? Então é porque naquele ano ali não tinha o dado de renda familiar ali, né? E no caso aqui, se vocês estiverem utilizando, né, o Notepad++, que é esse aplicativo que eu recomendei aí que vocês instalassem no computador de vocês, ele é muito interessante porque além dele tratar como um editor para várias linguagens de programação, ele tem a possibilidade de fazer algumas conversões aqui da codificação. Então, mesmo que o teu Excel mais antigo aí não tenha essa opção, você pode abrir aqui, configurar dizendo que é o UTF-8 e depois converter e gerar um arquivo correto para ser aberto ali no Excel, né? Desculpa, no QGIS. Apesar do que o QGIS, né, a gente viu que mesmo você não tendo o arquivo já na codificação UTF-8, né, isso porque o TerraView aqui nosso do INPE, a gente já exige que o teu dado esteja em UTF-8. Então, no QGIS a gente tem essa facilidade que aqui na hora de carregar o arquivo, você pode escolher o encode aqui para que ele reconheça corretamente e depois na hora de fazer a carga para o banco Postgres, ele vai converter da codificação desse arquivo para a codificação do próprio banco, que já é o UTF-8 também. Tá bom? Ok, voltando aqui. Outros arquivos também muito comum para dados tabulares é o arquivo DBF, né? Desde 1980 a gente tem lá o formato DBF que originou dos banquinhos de dados DBasic, né? Depois DBasic 4. Eu cheguei a trabalhar e programar muito com aplicações utilizando arquivos no formato DBF, né? A vantagem do DBF é que ele guarda num único arquivo, né, o dado tabular, e você já tem, além do nome dos campos, você já tem os tipos definidos no próprio arquivo. Então, você não tem que se preocupar se é texto, se é inteiro, se é double, se é string, se é data, né? Isso já está previamente configurado dentro do arquivo DBase, tá? E aí, você pode, então, fazer a conversão, se caso você tenha aí o arquivo CSV, né? Você pode passar para o MDB do Axis, e do MDB do Axis você exportar ou para DBF ou exportar para XLS e do XLS para o CSV. Isso porque muita gente também às vezes usa o Access da Microsoft, né? E o QGIS, por exemplo, ali também ele não lê um arquivo MDB do Access da Microsoft. Então eu teria que eventualmente passar por essas conversões aqui antes de levar para o QGIS, tá bom? Ok, então nessa janela, uma vez que você tem arquivos CSV, aqui está mais alguns detalhes que eu chamo a atenção, já mostrei ali na prática, né? Então você abre um arquivo texto delimitado, né? Delimitado porque tem um caractere que separa as colunas, né? Então você vê que aqui na parte de baixo ele sempre te dá um preview
para ver se você está com o dado bonitinho antes de realmente abrir ele aqui no SIG, né? E aí você configura toda a parte do separador das colunas, né? Alguns parâmetros para ele reconhecer automaticamente. Então, o primeiro registro tem o nome dos campos. Então, normalmente um arquivo CSV, você tem isso, né? A primeira linha ele tem o nome das colunas, mas ele não tem o tipo. Por isso que aqui no caso de um CSV, ele tem essa opção de detectados automaticamente, tá? Se você não marcar essa opção, o QGIS ele vai entender todas as colunas ali como sendo do tipo string, tá? E aí depois você pode fazer a alteração, a formatação das colunas internamente depois dentro do QGIS, tá? Mas se você deixar o automático, o problema é que às vezes o automático pode não gerar um tipo correto para que a gente precisa, tá? Ele pode gerar lá já o código mesmo do IBGE, você quer que ele seja string, né? Você não quer que ele identifique ele como um número inteiro, tá? Você quer converter para um varchar de 7 dígitos. E aí você tem que fazer essa conversão posteriormente, tá? Bom, e aí se você tem um CSV que vai definir uma geometria de pontos, aí você tem que dizer aqui a coordenada do ponto e ele vai te perguntar daquelas colunas do arquivo CSV, quais daquelas colunas identifica uma longitude, ou desculpa, uma coordenada X e uma coordenada Y. É que aqui a coincidência do nome da coluna estava como longitude e latitude. Inclusive, muito cuidado que as pessoas às vezes trocam isso daqui, tá? A gente sempre costuma falar, você tem o lat-long do seu mapa, isso é a latitude e longitude. Então, latitude não é o X, tá? A latitude é o Y, ok? E longitude que é o X. Então, cuidado aqui, às vezes o pessoal troca. Põe X como latitude, Y como longitude, aí você vê que o seu mapa vai aparecer lá de ponta cabeça, tá bom? E observe então que se você está definindo uma geometria de ponto a partir de um par de colunas, né, o QGIS ele vai te pedir aqui qual que é o EPSG daquela camada geográfica que será criada por um par de coordenadas aqui lat-long. Tá? Então, eu vou ter que dizer se é um WGS, se é um sigma, se é um córrego, ou até, se ele for projetado, qual é a projeção e o datum daquela projeção. Tá bom? Olha que interessante, aqui o QGIS também tem o WKT. Né? Eu até mostrei para vocês ontem, na aula lá de banco de dados, né? Os tipos geométricos no formato WKT. Né? Quando você define um point, quando você define um multiline, um multipolygon, né? Você pode ter um arquivo textos, né? Onde o tipo geométrico ele já está definido no padrão WKT. Né? Não é um par de colunas, você já tem lá separado por ponto e vírgula. Lá no final você tem uma coluna chamada point, tudo maiúscula, e entre parênteses a latitude e longitude do ponto. Então ele já está previamente formatado no padrão WKT do OpenGIS. Tá? E caso não tenha atributo, você quer criar somente um dado não espacial, tem a opção aqui sem geometria, tá certo? Mas se tiver, você tem que escolher qual que é o nome do campo aqui. E aí no final, né, ele até diz se você já quer usar índice espacial para deixar configurado na hora de jogar para o banco. E o preview aqui é importante estar acompanhando antes de jogar para dentro do banco. Bom, então tem um exercício 2, 3 previsto aí para vocês fazerem, que é a carga de um arquivo CSV com a sede de municípios do Brasil. Então, você vai ter lá o lat-long justamente para poder criar um ponto com a sede de municípios e você vai ter que configurar o datum também, como está lá no roteiro. Então, tem o passo a passo para vocês fazerem isso. Depois tem um segundo arquivo no mesmo exercício que você vai fazer a carga de dados tabulares do IBGE
do censo de 2010, também de municípios do Brasil, só que não tem geometria. Então você vai lá criar só um dado tabular, tá? Depois, inclusive, a gente vai aprender a fazer a ligação dessas duas camadas aqui dentro do QGIS, tá bom? Então, exercício 2.3, vocês façam lá, qualquer dúvida também já indica para a gente. Bom, e aqui eu coloquei algumas informações a respeito do que a gente mais trabalha, né? Como a gente usa muito arquivos no formato shapefile, os tipos de campo permitido no shapefile são esses. É um Object ID, um campo de formato. Eu não sei exatamente nesse formato aqui o que é, se é uma definição de algum tipo específico. Tá? Se é um campo binário longo que você pode criar qualquer tipo. Mas tem um inteiro curto, um inteiro longo, um real, duplo, texto e data. Então são basicamente esses tipos de colunas que normalmente você encontra num arquivo shapefile. Tá? Já quando você faz a conversão para um banco de dados, né, com o Postgres e o PostGIS, você vai ter outros tipos que vão aparecer lá para a gente. Então você tem aqui no caso do Postgres as nossas tabelas, né, para dados alfanuméricos, você tem para números inteiros, você tem o tipo que é o small int, o integer e o big int. Tá? E aqui a faixa de valores em que trabalha cada um deles, tanto para mais quanto para menos, né, a capacidade de suportar números desse tamanho aí. Okay? Depois tem para números fracionários, né, você tem lá o decimal, o numeric, o real e o double precision. Tá? Então, quantos bytes e quantas as faixas aqui que trabalha cada um deles. Depois a gente tem para string, né, caractere, você tem o character varying, né, que é um comprimento variável com limite. Você tem o varchar, que é o comprimento variável também com limite. O character, que é um comprimento fixo, tá? Completado com brancos. Então, se você não preencher, né, você reservou lá tamanho fixo 20 e o conteúdo que você colocou é de 12, 8 caracteres ali ele vai preencher em branco. Então, eventualmente você pode estar desperdiçando espaço em disco, né? Porque ele reserva um espaço e você não está utilizando. Já para uma situação dessa, talvez o varchar seria mais interessante, porque aí você diz o tamanho de 20, mas se ele estiver só usando 12 caracteres, o restante ali, ele não reserva aquele espaço, né? Então, fica mais interessante aí para o banco. Tem o char, que é o comprimento fixo, também completado com branco, e texto, que é comprimento variável não limitado. Então, você pode escrever lá uma carta de amor ali dentro de um campo texto ali, certo? E campos do tipo data e hora. Então, você tem o timestamp com time zone, sem time zone, né, para dizer se é em relação a Greenwich ou não. Interval, para intervalos de tempo. Date, que é somente data. Time zone, que é somente data e hora, né? Somente a hora do dia, desculpa. Aqui em cima é data e hora. Aqui embaixo é somente a hora com ou sem o time zone. Tá bom? E aí tem, então, uma dica aí que vocês, uma vez que vocês estiverem dentro do SIG, né, você pode estar, então, identificando rapidamente, né, o tipo de dado aqui. Se você bate o olho, se você vê que normalmente ele joga aqui tudo que é campo do tipo string, né, ele joga ele alinha à esquerda, né? E o que é número, né, tanto inteiro como decimal, ele joga ali para a direita, tá? Então fica fácil de você já identificar o tipo ali em função desse alinhamento. Mas aí, se você passar o mouse em cima aqui, ele vai mostrando também todos os detalhes dos tipos ali dentro
do dado tabular aí, né? Quando você abre essa janelinha aí, tá certo? Bom, eu preparei um outro exercício aqui, que é vocês trabalharem um pouquinho com a conversão de tipos, tá? E aqui eu vou mostrar, falar um pouquinho de alguns detalhes. É importante porque às vezes você quer mudar o tipo e nem sempre toda a conversão é possível. Por exemplo, você tem um dado do tipo inteiro, você quer passar para string. Beleza, é tranquilo, né? Mas às vezes você tem um string e quer passar para inteiro, e aí ele não vai deixar, não vai ter como você fazer isso. Mas tem um artifício que eu vou mostrar para vocês que às vezes dá para fazer isso, só que às vezes você pode perder a informação. Porque você tem às vezes um campo lá que é string, né? Por exemplo, o geocódigo do IBGE. Mas se tiver uma letra no meio daquele conjunto de números, na hora que você passa para inteiro, aquele campo ele vai ser formatado como nulo, né? Não vai aparecer um número inteiro ali, porque você colocou um caractere diferente ali no meio dos números. Tá? Eu vou mostrar isso na prática, vocês vão entender que às vezes essas conversões aí você acaba às vezes perdendo informação. Nem sempre toda conversão é possível, né? Às vezes você tem um campo do tipo string e você quer formatar ele para data ou para data e hora. Então, dependendo de como esse dado está configurado, você pode ter perdas aí nesse processo de conversão. E uma outra coisa muito legal, né, que dentro do SIG, você pode estar fazendo a mesma coisa que você faz no Excel, né? Você pode fazer operação entre atributos. Você pode pegar duas colunas lá e fazer qualquer aritmética entre as colunas, tá? Ou se você tem campos do tipo alfanumérico, você pode fazer a concatenação de campos utilizando o caractere pipe, né? Que é esse que fica aí no teu teclado aí, que é uma barrinha vertical, né? Normalmente aí está à esquerda aí no seu teclado com um shift e você põe esse caractere pipe duas vezes, que é para concatenar campos ou atributos alfanuméricos ou numéricos dentro de um sistema de informação, né? Então essa aula praticamente se encerra. Eu vou mostrar na prática um pouquinho desses detalhes, né? E aí qualquer dúvida também a gente já mata essas dúvidas aí, ok? Bom, alguma pergunta, gente? Tranquilo? Essa aula é bem curtinha, né? É só chamar a atenção dessas coisas importantes aí de manipulação de dado tabular, né? Então vamos aqui, vou até fechar já, minimizar o slide, tá? Também. Bom, eu tenho então aqui o nosso SIG, tá? E vou abrir aqui um dado tabular, desculpa, geográfico, né? Aqui com vetor, e vou pegar aqui o nosso material do curso, dados, shape, Goiás, município, né? Então, ok, como ele é um shape, adiciona, ele automaticamente... Ah, não, peguei geodiversidade. Eu peguei um, inclusive, que não tem projeção, tá vendo? Não era esse que eu queria, não. Era outro aqui. Eu queria era município, SHP. Esse aqui tem. Então, esse aqui já tem um EPSG, né, que é o 4618. A codificação dele já está correta. A gente viu ontem também que ele está... acentuação aqui está ok, né? Codificação está ok também. Então, eu posso pegar esse dado e levar para o banco. Eu já fiz isso ontem, né? Eu posso, inclusive, vir aqui e recuperar, conectar o meu banco e carregar ele aqui também. Ó. Então, tem já esse dado aqui já convertido para o banco. Então, se você abre a tabela dele aqui a partir do shape, né, você vê que está tudo em maiúscula e ele mostra lá string, né, string, né, real, né, ele pôs aqui, apesar que é população, né, você vê que ele identificou como real e não como inteiro, né? Ó, real, real.
eu não preciso ter esse dado aqui como real. Ele pode ser formatado como inteiro, porque é população, né? A não ser que tenha alguém pela metade aí, tá? Mas então, essa é a identificação do shape. E aí, se eu abro o mesmo dado, só que agora dentro do banco, né, os tipos aqui, ele vai te mostrar, olha, um varchar de 50. Então você vê que o nome dos tipos aqui muda um pouquinho, porque às vezes você está com shape, às vezes você está com uma tabela do PostGIS, e aí o nome dos atributos aqui muda um pouquinho, né? Em função daquela lista de opções que eu passei para vocês. Então você vê aqui, ó, código do IBGE aqui, ó, ele já identificou como um inteiro de 8 bits, né? É um int 8. Esse outro aqui também está como numeric, né? Então não está formatado como inteiro. Mas então eu quero fazer, por exemplo, uma alteração. Então no QGIS vocês têm dois caminhos para fazer essas alterações que estão disponíveis em dois locais aqui, tá? Se você entrar no modo de edição aqui, você consegue mexer aqui, deixa eu ver aqui, organizar colunas. Não, aqui ele só tem a opção de criar uma nova coluna, tá? Então, se você for adicionar um campo, você vai dizer aqui o tipo do campo, ok? Ele não dá a opção de você formatar um campo existente. Beleza, mas então, se você quer alterar um tipo qualquer, você tem dois caminhos. Você pode vir por aqui, em tabela de vetor, e você tem aqui editar campos. E aí serve isso. Essa janela serve tanto para um dado que está num arquivo shape, que é esse daqui, tá? Então você vem aqui, escolhe o tipo e dá o nome do arquivo de saída, né? Aqui você pode, inclusive, essa alteração aqui, ele cria um dado temporário, ou você pode criar uma cópia modificando ele, tá? Porque aí ele guarda a versão anterior do dado. Então, na verdade, essa edição de campos aqui, ele duplica a base de dados, criando uma cópia, só que alterando o tipo, tá? Então, dependendo aqui se você está com um ou com outro, ele mostra os tipos aqui, você pode fazer essa alteração. E isso quando é qualquer camada, você pode fazer a edição dos campos aqui nessa interface, né? Criando uma cópia, ou se você não quiser duplicar, você pode criar uma camada temporária, se for só para uma coisa rápida, você pode transformar ele em temporário. Mas fechou o projeto, o QGIS perde essa informação, tá? E o outro caminho é utilizar a própria janela aqui de gerenciador DB. Só que aqui não serve para arquivos, ele serve só para tabelas de bancos de dados que estão no formato GeoPact, Oracle, PostGIS, Spatialite ou camadas virtuais. No caso do meu banco aqui do curso FGEL, tá? Você tem aqui, ao aparecer aqui a tabela, eu posso fazer a edição dela, né? Eu posso vir aqui, você tem aqui tabela, editar tabela. Então aqui realmente você pode escolher um tipo e editar a coluna. Então aqui você não vai duplicar a tabela no banco, né, fazendo as alterações que você escolheu. Aqui realmente você modifica fisicamente o dado lá no banco. Mas tem um outro detalhe, é o seguinte, às vezes você quer guardar uma cópia disso. Então já ensino para vocês como é que eu faço uma cópia de uma tabela aqui dentro do banco. Você pode simplesmente, uma vez que ela está aqui, ó, você pode importar, né, e carregar ela novamente com outro nome. Então, eu vou dar um underline cópia, né? Eu vou criar exatamente uma cópia do mesmo arquivo. E ele vai, importação bem sucedida, tá? Então, se você olhar agora aqui, você tem município GO e o município GO cópia. Então, você vê que é igualzinho, tá? Não tem diferença nenhuma. Um detalhe que nessa cópia aqui, você vê que eu esqueci de marcar, né? Nessa janelinha, eu esqueci de marcar que eu queria
criar o índice espacial. Então, o QGIS também, ele sempre te avisa ali que essa camada não tem um índice espacial, tá? Então, aí você pode clicar aqui e ele atualiza o dado e aí some aquela advertência ali, tá certo? Bom, editar aqui os atributos, então você pode fazer isso a qualquer momento. Eu vou pegar, por exemplo, esse código IBGE que está como int e vou editar a coluna, vou passar ele para um varchar de comprimento 7, porque é exatamente 7 dígitos que tem todo. E vou dizer que, inclusive, ele pode ser nulo? Não, vou dizer aqui que ele é obrigado a preencher. Tá? Tem essa opção muito importante aqui, que às vezes, na hora que você vai dar manutenção na tabela, você pode dizer que isso aqui, aquele campo não pode ser nulo. Então você desmarca isso daqui para que você tenha que preencher, se você for criar um novo município aqui nessa tabela, você é obrigado a preencher esse campo, tá bom? Então, fiz a alteração, você vê que ele reconheceu aqui que é um varchar, então posso fechar aqui, tá? Só que se você observar essa tabela lá no banco, né? É que eu não havia carregado ela antes, né? Então, na verdade, após fazer essa alteração, se a camada já está aqui aberta no QGIS e você abrir a tabela aqui, você vai verificar que o tipo ainda continua como int, como 8. Vai falar, mas você não mudou? É porque ele guarda aqui os tipos que ele abriu a tabela no momento que fez a carga da tabela aqui para a interface do software. Então, nesse caso aqui, se a camada já estivesse aberta, eu teria que carregar ela novamente. Então, é só dar um duplo clique aqui, ele traz a camada, e aí se você verificar, realmente agora, o código do IBGE, você vê que ele está como um varchar 7, tá? E realmente ele jogou para a esquerda, né? Mostrando que agora é um campo alfanumérico. Então, você vê que ele fez essa conversão sem problema, não deu erro, né? E todos os caracteres agora aqui são alfanuméricos nessa coluna, tá certo? E aí, mas imagina que a situação é inversa. Você tem um dado do tipo string e você quer converter para número, tá? Mas cuidado, imagina que nessa coluna aqui, realmente aqui você tem no meio desse string aqui, todos os dígitos que estão aqui representam números, tá? Você não tem nenhuma letra aqui no meio. Mas imagina que você tem aqui no Distrito Federal, olha, eu vou vir aqui no código do IBGE, vou editar a tabela e vou colocar uma letrinha DF aqui, ó. Vou editar aqui, colocar um D. Opa, por que ele não está deixando alterar? Ah, é porque está limitado a 8, né? Eu já pus um varchar de 7, desculpa. Então, eu vou tirar o 5 aqui, vou botar uma letra A. Tá? Você vê que ele não deixa editar mais do que 7, tá bom? Beleza, então vou salvar essa alteração. Salvei, a letrinha A ficou ali no meio daquele conjunto de números, tá? Então imagina que tem letras e números misturados aí, mas você quer fazer a conversão disso para inteiro. Você não quer mais deixar essa coluna como string. E aí, se você tem uma situação como essa aqui, o Distrito Federal ele não será convertido, vai dar um erro, né? Porque ali você não, aquela letra A não faz parte de um número inteiro. E aí existe uma maneira de fazer essa conversão, só que para esse município, no caso aqui o Distrito Federal, você vai perder essa informação. Tá? Os demais que estão aqui realmente como como número, realmente serão convertidos para inteiro. Tá? Então, essa alteração aqui, né, na verdade, sem fazer essa alteração, você já teria problema na hora de fazer essa conversão inversa. Você vê que aqui o Postgres, ele não permite fazer isso, olha, direto. Se você vier aqui no banco que é a cópia e mandar fazer a edição da tabela e pegar aqui um varchar,
e mandar editar a coluna e converter ele agora para um inteiro. Vamos pegar um big int aqui, tá? Ok. Ao tentar fazer isso, você vê que ele vai dar a mensagem de erro aqui, não vai conseguir fazer essa conversão. Mas não tem nada a ver com aquela letrinha A que eu coloquei, tá? Sem colocar a letra A ali, ele já vai dizer que... isso, na verdade, é uma proteção para que você não perca os dados caso realmente você faça essa operação, tá? Então, aí, na verdade, fica uma dica para vocês, se você realmente quer fazer essa conversão, a dica é você criar uma outra coluna e converter de varchar para inteiro, né? Mas aí aquelas colunas que têm letras no meio de números, elas não serão convertidas, você vai perder a informação, você vai ter um caractere, uma coluna, desculpa, com nulos, né? Então, eu vou fechar aqui, porque ele não consegue fazer essa conversão por aqui, tá? Mas no QGIS existe, então, a possibilidade de você, aqui na tabela, ou aqui em cima, você tem um íconezinho muito bacana, né? Chamado calculadora de campo. É uma ferramenta que, eventualmente, vocês vão estar usando bastante aí para fazer várias operações com os dados tabulares ou até espaciais, né? Você pode fazer várias coisas aqui com essa ferramenta, ela é bem poderosa. Então, ao chamar aqui a calculadora de campo, se você chamar por aqui, depende da camada que está ativa, tá, gente? Então, cuidado aqui, ó. Depende da camada que está com a barra azul aqui, ele vai abrir a calculadora de campo, ó. Então, é o município GO cópia, tá? E aí você tem aqui essa ferramenta aqui já com expressões que você pode operar, ou você pode editar funções aqui com a linguagem aqui de programação, tá? Mas só por aqui em expressão você já tem um monte de coisas que você pode fazer aqui nessa ferramenta aqui. E uma das coisas que eu quero fazer é, por exemplo, criar um campo novo, ou se você quer atualizar um campo existente. Então perceba que atualizar um campo existente, você vê que ele já não deixa alterar mais o tipo, tá vendo? Então a própria interface aqui já bloqueia para a gente. E aí eu tenho que realmente utilizar criar um campo novo. E aí eu posso dizer aqui, o campo vai ser geocódigo int, ok? E eu vou dizer que ele vai ser um um small int de 32, né? Um inteiro 32. E aí eu tenho que dizer aqui a expressão. Então ele vai criar uma nova coluna com base do que tiver escrito aqui embaixo. E o que você quer colocar aqui embaixo? Eu quero colocar exatamente o conteúdo da coluna lá que tem o geocódigo que está definido como string. Ele está como varchar 7. Então aí você pode vir aqui, ó, você tem várias ferramentas aqui, né, nessa parte central, você tem aqui, ó, campos e valores, tá? E aí você, ao fazer isso daqui, ele vai te mostrar todas as colunas que tem nessa tabela de ativa, né? E aí você pode dar um duplo clique aqui no geocódigo, tá vendo? Ele até diz aqui, ó, clique dupla para adicionar aqui o campo a área aqui de expressão. Então você dá um duplo clique, ele vem para cá, ó. Então essa janelinha aqui permite você fazer coisas maravilhosas aqui no meio, tá? E aí se você der um OK, então ele vai processar, já aplicou. Observa que fica um lápis aqui, ó, dizendo que essa alteração ainda não está salva. Então, na verdade, você pode vir aqui, ó, e salvar as edições da camada, ou abrir a tabela e clicar no lápis aqui também. Tem o mesmo efeito, ó. Se você fizer isso daqui, ele vai salvar e realmente o lapisinho ali some. Então, dizendo que a alteração agora foi efetivada, tá? E aí, se a gente abrir a tabela de atributos, além da coluna varchar que está aqui,
ele criou, né, como ele adicionou, sempre ele adiciona lá no final, ele colocou uma coluna a mais, agora como int 4, né? E aí você observa o que aconteceu com o Distrito Federal. Como eu tinha uma letrinha ali no meio dos números, né? Ele não converteu, tá? Então isso é muito comum, né? Quando você tem números e letras no meio aí, você vai converter de string para número, você pode perder informações nesse processo aí. Tá? Mas às vezes é interessante porque eu quero fazer uso de parte dos dados que estão lá. Tá certo? Bom, outra coisa que está prevista aí no exercício de vocês também é fazer a operação. Nessa mesma ferramenta aqui, a gente tem a possibilidade aqui de, né, na calculadora de campo, você pode fazer a aritmética de valores. Né? Então você tem aqui, por exemplo, a população em vários anos. E aí eu quero, por exemplo, criar uma coluna. Ele tem a opção de fazer isso também de forma virtual. Tá? Você pode criar um campo novo virtual, que ao fechar o SIG aí ele vai perder essa coluna, mas você pode usar essa coluna enquanto você não fechar o QGIS. Ok? Então, se você criar aqui uma coluna virtual, você pode dizer aqui, né? Você não quer realmente materializar isso aí, ocupando espaço no seu banco, você vai virtualmente criar, por exemplo, um DIF de população, de 2008 para 2007. Então, eu vou criar um campo do tipo inteiro, tá? E aí você pode fazer a aritmética de colunas, como você faz lá no Excel. Então, eu vou dizer aqui, olha, eu quero a população de 2008 e uma operação que eu quero fazer sobre essa coluna está aqui. Eu quero fazer uma menos a outra, tá? De 2007. Ao fazer isso, também ele automaticamente já criou uma coluna aqui temporária, né, com a diferença das duas colunas, tá? E também depois vocês vão ver que tem a possibilidade de utilizar outras ferramentas ali, e uma delas, por exemplo, é se você quiser concatenar informações que estão em uma ou mais colunas. Você quer concatenar, por exemplo, o nome do município com o nome da micro-região. Então você pode, aqui na calculadora de campo, você pode editar uma expressão aqui. Então eu vou criar um novo campo, vou dizer aqui que o nome underline micro, que é o nome do município mais a micro-região, e vou escrever. Então você pode colocar uma aspa simples quando for um texto editado por você. Então, por exemplo, o município, tá? Aí você quer que após essa frase, né? Tá escrito errado aqui, aqui você pode pôr acento, né? Município, vai fechar uma aspas, mas eu vou pôr um espaço antes, né? Porque senão a recuperação do nome do município vai ficar encostado nessa palavrinha aí. Então eu vou dar o município, espaço. Aí depois que eu fechei a aspas, eu posso usar então o caractere de concatenação, que ele já está aqui embaixo. Ó. É o pipe, né? É a concatenação de strings. Então eu posso aqui, ó, concatenar o que é a palavra o município com o conteúdo de uma coluna. Então eu posso escolher aqui nome do campo, nome a 100. Você vê que a diferença aqui, quando é nome do atributo, ele vem com aspa dupla, e quando é um texto que você está editando, aspa simples, tá? E aí eu quero concatenar isso aqui também, então aqui embaixo ele já vai mostrando para você um preview, né? Então já está lá, ó, o município Abadia de Goiás, né? Então vou botar um outro pipe, vou abrir aspas de novo, vou dar um outro espaço, né? Eu vou iniciar com um espaço, pertence a micro
região, espaço, fecha aspas, aspas simples, o pipe novamente, agora o nome da micro-região, e ainda posso colocar mais um pipe para botar um caractere de ponto final aqui da minha frase. Tá? Então ele te mostra aqui, olha, como é que vai ficar o preview dessa concatenação de campos e strings que eu estou fazendo aqui nessa ferramenta. Tá? E aí você consegue então criar uma nova coluna. Aí aparece isso daqui já preenchido para você aqui, ó. Opa! Ah, não, eu tenho que abrir novamente, será? Ué, por que deu tudo nulo? Eu fiz alguma coisa errada aqui. Pior que eu fechei a interface, né? Tabela. Eu perdi o que eu tinha feito. Deixa eu fazer rapidamente só uma parte dela aqui. Eu coloquei como inteiro, né, gente? Ó, ninguém me avisou aqui, né? Porque eu criei a coluna ali como inteiro. E aí a concatenação de strings inteiro vai dar o quê? Vai dar tudo nulo, né? Tá certo? Então, na verdade, aqui, ó, o nome o tipo do campo que ia ser criado, tá? Eu posso colocar ele aqui como do tipo texto, tá? Comprimento ilimitado, por exemplo, texto. Um erro meu foi aqui, tá? Então, rapidamente, se eu colocar aqui o município, espaço, fecha aspas, concatenar com nome do município, aí vai dar certo. Tá? Aqui embaixo tá ok, né? O município, tá? Vou fazer só esse pedacinho aqui. Agora sim, ó. Então, ele colocou aqui o conteúdo correto agora, tá? Então, o município de Distrito Federal, o município, Vila Propício e assim por diante, tá? Isso pode ser interessante, principalmente aí quando vocês forem fazer futuramente aí a legenda de mapas, fazer o layout, né? Fazer alguma produção cartográfica e você quer que uma combinação de colunas aqui seja utilizada para aparecer na legenda do mapa, e aí então você pode estar montando exatamente uma coisa desse tipo. Né? Imagina que você quer fazer exatamente ali fazer com que o nome e o nome do município e da micro-região apareça sobre o polígono para poder plotar isso. E aí você vai estar usando também essa ferramenta, esse caractere aí de concatenação de string para permitir coisas desse tipo. Tá bom, gente? Então eu vou parar aqui a gravação, ver se tem aí alguma dúvida.